Você já teve a impressão de que ficar bem exige de nós um esforço assim descomunal? E quando a gente para de vigiar, para de fazer os nossos exercícios, é um minutinho e parece que vem uma enxurrada de pensamento negativo na nossa cabeça, ou que aquilo que a gente se esforça para não ficar bravo, não ficar irritado, aquilo vem e tira a gente do eixo, assim, com a maior facilidade. Se você já sentiu isso, ou se você tem atualmente essa dificuldade, respira. Você não está sozinho. Todos nós, sim, todos nós vivenciamos essa mesma dificuldade e hoje eu vou te explicar por que que isso acontece e, claro, te trazer alguns florais especiais que vão te tirar disso e não só os florais, tá? Mas vou trazer também algumas propostas de exercícios, de reflexões que vão fazer com que essa chavinha vire aí para você. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou a Adriana, eu sou terapeuta e professora, terapeuta floral especificamente, entre outras técnicas, mas os florais são é a grande luz da minha vida. Então vamos lá. Você pegou seu café? Eu tô aqui com o meu. Traga o seu café, traga o seu caderninho, porque hoje acho que algumas anotações vão fazer uma grande diferença. Vamos lá, meus queridos, vamos para a nossa conversa de hoje. Quando a gente não tá bem, né? Vamos pensar, a maioria de vocês, né, que acompanham aqui o meu canal, acredito eu, que acompanham muitos outros canais que falam de espiritualidade, autoconhecimento, desenvolvimento pessoal. E tem muitas linhas de raciocínio, né? Tem muitas vertentes, tem muitas dicas do que fazer. Quem já me acompanha há mais tempo sabe, né? O nome do canal é Hoje Eu Me Sinto, que é o nome da minha empresa. Hoje Eu Me Sinto significa o quê? Significa que a gente precisa sentir, né? Não é hoje, eu me sinto, bam, bam, bam. Tomara que seja isso também, mas é no sentido de sentir, de prestar atenção naquilo que está se passando dentro de você, para que a partir desta bússola você acerte. Pois é, se a gente fica seguindo dicas de canais à torta e à direita, sem conferir antes no que estamos sentindo, de nada adianta. A gente fica só acumulando materiais. Então, primeira coisa antes de ouvir o que eu tenho para te dizer, coloca a mão no seu peito, esteja presente para você, com seus problemas, com seus defeitos, virtudes, traga tudo aqui para a nossa mesa do café, mas se conecta com a sua personalidade. Se conecta com a sua emoção principal de agora, com seus pensamentos. Se você tiver alguma preocupação, alguma dúvida, alguma inquietação, traz tudo para cá, tá? Como se fosse a mesa não necessariamente o consultório da terapeuta, mas um cafezinho que a gente tá aqui trocando como comadres, tá bom? E vamos olhar para essa história de caramba, por que é tão difícil ficar bem, né? Quem costuma seguir o pessoal mais do positivo, né? Os Abraham Hicks, por exemplo, né? O pessoal que fala do Ho'oponopono. Então, a gente sabe, né? Nós sabemos que Deus é amor, que a nossa origem é o amor, que a nossa essência é o amor. Por que então que é tão difícil se manter bem? Por vários motivos, meus queridos. A gente está nesse mundo com várias pessoas, né, encarnadas e desencarnadas. A gente tem a influência da mídia, a gente tem a influência... Cadê meu celular? Nem sei. Aqui, né, nosso amiguinho celular, um monte de rede social, WhatsApp, um monte de coisa que a gente troca, né, com muitas pessoas. Eu brinco, né, aqui não tem só meia dúzia de amigos, se você é daqueles que, né, se conecta com poucas pessoas, mas aqui tem 7 bilhões, 8 bilhões atualmente, né, quer dizer, não tudo isso, que não é todo mundo que tem acesso à internet, né, no planeta, mas digamos que, sei lá, 5 bilhões de pessoas acessem a internet, tô aqui chutando, elas estão na sua caixinha, que é o seu celular. E daí? Daí que tem essa troca louca que a gente não presta atenção. Tudo isso influencia a gente. E guess what? A gente tem muito mais acesso a informações nocivas
tóxicas do que positivas, né? Se você é brasileiro, né? Tô falando isso porque eu sei que tem muitos angolanos, muitos portugueses que me acompanham, que trabalham aqui junto comigo. Mas no Brasil, a gente tem muito, né, essa... Outro dia, não sei o que eu estava assistindo, alguma notícia do Brasil, e eu falo porque, né, quem não sabe, eu moro aqui no Canadá, vai fazer 13 anos já, e eu ainda acho curioso esse tipo de notícia que vem. Não sei quem que achou o dinheiro, que foi entregar o dinheiro para o moço que estava lá guardando o carro, e aí o moço viu que era uma nota alta e ele devolveu o dinheiro, e aquilo virou uma grande notícia. Assim, a gente se choca com uma notícia positiva, com uma notícia honesta, enquanto isso deveria ser o normal, certo? Eu tô trazendo isso só para mostrar que tem muita coisa influenciando a gente pro negativo. Então não se culpe tanto, tá? Eu sei que a maioria das pessoas que estão aqui, né, para tentar descobrir como que eu faço para ficar mais tempo no positivo, no meu bem-estar, na minha essência, calma, como humano, aqui a gente tem nesse mundo muitas influências negativas, tá? Isso afeta a gente. E quanto mais sensível você é, mais vulnerável você fica, tá bom? Outro ponto, e detalhe, já tem vários vídeos aqui no canal que eu falo sobre isso, tá bom? Se você é uma pessoa mais sensível, do tipo, vai no shopping, se sente sobrecarregado, conversa com as pessoas, sente que, né, um vampiro energético foi lá e te engoliu. Isso não é desculpa para você ficar mal, tá? Pesquisa aqui no canal que tem um montão de vídeo que eu falo sobre vampirismo energético, pessoas sensíveis, busca alguma coisa disso aí na lupa que você vai encontrar vários vídeos meus, tá? Que eu dou várias dicas técnicas do que você pode fazer, porque ser sensível é uma qualidade, não é um defeito, só que você tem que saber usar, tá? Não adianta falar, eu fico mal porque eu sou sensível. Não, não é um diagnóstico. Você tem que aprender como é a tua personalidade, qual é a tua condição para que você faça as coisas a teu favor, tá bom? Não é uma condenação ser sensível não, tá bom? Depois você pesquisa pra gente não se prolongar muito aí nesse outro assunto. Então, continuando, já não chega esse monte de influência, temos o que aqui neste corpinho humano? Temos o nosso ego, né? E nesse vídeo específico, o que eu quero falar do ego? Por que o ego nos atrapalha? Na verdade, assim, ele tenta salvar a gente, só que ele faz do jeito dele, né? Então, por que a gente fica tão negativo? Porque o ego protege a gente através desse instinto mais primitivo, ou seja, né? Na época das cavernas, qualquer barulhinho de bicho, a gente tinha que ficar pronto para atacar ou para correr, certo? Esse instinto, ele tá em nós ainda, porque a gente pode não ter a ameaça do homem das cavernas, mas a gente tem as ameaças do homem moderno, que são muitas também, né? Não só de violência contra a vida, mas várias outras coisas. E a gente foi evoluindo. E as ameaças que a gente sente hoje, elas são reais também, né? Não importa se elas sejam de ordem mais, sei lá, é um negócio que aconteceu na internet, que alguém me xingou, eu tô me sentindo ameaçado. Tá sim, tá se sentindo ameaçado, é genuíno. Então o nosso ego, ele tá sempre pronto para atacar ou para se esconder. E é por isso, ele vai sempre tentar te prevenir pro negativo. Você conhece aquelas pessoas que falam, olha, eu não vou nem esperar o melhor, eu já vou me preparar pro pior, porque assim eu não crio expectativa e já fico pronta, né? Qualquer frustração não vai me derrubar, porque eu já tô pronta pro pior. É como se essa fosse a fala do nosso ego. Porque o nosso ego, ele meio que faz isso para proteger a gente, para proteger a nossa sobrevivência. É interessante, né? E por isso que eu sou defensora do ego. Por isso que quando a gente fala do nosso ego aqui, que a gente tem que trabalhar, eu falo com tanto carinho, porque o nosso ego merece o nosso apoio, né? Trabalhar junto com a gente, porque ele tá aqui, né? Sendo o nosso grande personagem nessa vida. Portanto, meus queridos, tendo essa ampliação de olhar do que nos influencia de ordem externa, do que nos influencia através do nosso ego, as nossas memórias, né? Eu falei do Ho'oponopono agora há pouco, por isso que é tão interessante trabalhar com o Ho'oponopono, né? Porque a gente vai limpando esse excesso de influência e de memórias e de arquivos que nós temos em nós, que ficam, sim,
agindo como um cabo de guerra, puxando a gente para o negativo, por mais que a gente se trabalhe para o positivo, tá? Então, nesse primeiro capítulo desse vídeo, eu quero que você entenda onde você tá. Porque não adianta eu te trazer um monte de técnica linda, um monte de floral maravilhoso que vai sim te ajudar a permanecer no positivo, que é o teu original, mas é importante que você entenda o porquê que é tão difícil. Não se sinta culpado, porque quando a gente se sente culpado, e eu sei que a maioria de nós se culpa muito quando a gente não consegue ficar bem, isso só piora, né? Ai, caramba, tô me trabalhando tanto para ficar bem humorado, ficar mais calmo, ficar mais paciente, ficar mais presente. Não consigo. Caramba, o que tem de errado comigo? E aí, é tipo quem faz dieta, sabe? Se esforçou uma semana para comer bonitinho. Aí um dia vai lá e come uma coxinha. Caramba, já se sente a pior pessoa do mundo. Poxa, valida que você passou uma semana inteira comendo bonitinho. Coitada da coxinha, né? Coloca aqui nos comentários, coitada da coxinha, para eu ver que vocês estão prestando atenção, tá? Então vamos lá, meus queridos. Então é importante que a gente não se culpe, porque se a gente se culpar, a gente vai retroceder. Não retroceder, mas a gente retrocede no nosso nível energético, no nosso nível vibracional, porque a culpa, se tem um vampiro energético na nossa vida, é a culpa, tá? Então, cuidado, porque ela puxa a gente para baixo, e aí para subir desse fundo do poço vai dar muito mais trabalho. Você já estava aqui, você estava quase saindo, daí você se sentiu culpado, pum, caiu lá embaixo de novo. Vai ter que fazer um trabalhão para voltar. Então, vamos tomar cuidado com isso, tá? Floral Pine, tá? Vou colocar aqui tudo na descrição do vídeo para vocês. Floral Pine é a essência que cuida da culpa. Lembrando que aqui eu falo dos florais de Bach, tá? Tem muita gente que não entende muito bem, né, a diferença dos florais. Os florais de Bach, digamos que são os florais originais, porque Dr. Bach lá na Inglaterra foi ele quem desenvolveu os florais. São 38 essências. No meu site tem tudo de graça, bonitinho lá para vocês estudarem, tá? Quem quiser. E claro, né, depois disso vieram outras linhas. Eu não estudo as outras linhas, eu só conheço os florais de Bach, tá? Então todas as vezes que eu falar dos florais aqui, são os florais de Bach, tá bom, gente? Então vamos lá, continuando. Entendido isso, se você tiver culpa, se você se cobrar, agora você entendeu, toma o Pine, tá? Se você sente que você precisa de uma ajuda para limpar essa culpa, faz um Ho'oponopono, faz, sei lá, alguma oração, alguma coisa que você acredite, ou simplesmente toma o Floral Pine, 4 gotinhas, 4 vezes ao dia, por um mês, já vai te ajudar bastante, tá bom? E aí a gente vai começar a entender os outros pontos, tá? Agora que você não vai se culpar mais porque você entendeu que não é só com você, é assim que funciona com todo mundo, tem motivo para você ter dificuldade de se sentir bem. Aí eu quero falar uma coisa que vai parecer contraditória, mas não é. Vai se exigir da gente, então, sim, um pouquinho de esforço. Por quê? Se você já entendeu que essa força que puxa você para o negativo, ela é tão poderosa e ela vem de tantos lados, você acha que se você ficar aí na maré, qual que vai ser a tua tendência? Dependendo de como você estiver vibracionalmente, tá? Porque quem tá numa nice, quem tá super conectado com o eu superior, vai naturalmente vibrar como o eu superior vibra, que é conectado à fonte, conectado ao amor. Mas eu tô dizendo para a maioria de nós que tá aqui na guerra, na luta diária, tá bom? Nos BO da vida. Se você é desses, entendendo onde você tá, sim. Se você foi lá um pouquinho mais para baixo no fundo do poço, para subir, gente, é a lei da gravidade, né? A gente tem que fazer uma forcinha para subir a escada e tá tudo bem, é só fazer uma força, tá? E aí vai exigir um pouquinho, sim. Aonde você tá? E aonde você quer chegar? Eu lembro que quando eu era criança, logo que a minha irmã chegou, eu ficava muito emburrada, porque a minha irmã era toda fofa, expansiva, né? Minha irmã chegou para mim, ela já tinha 6 aninhos. E aí todo mundo, né? Não era que ninguém deixou de dar atenção para mim, mas eu via aquela presença dela tão iluminada e eu me sentia tão pequenininha, e aí eu ficava emburrada.
era o jeito que o meu ciúmes se manifestava. Eu ficava muito emburrada, de cara feia, assim, sabe, criança bem emburrada mesmo. Eu lembro que um dia meu pai olhou pra mim e falou: filha, você não precisa viver assim tão emburrada. Tá muito chato do jeito que você tá. Você consegue fazer melhor do que isso. Bastou meu pai me falar isso uma vez. E precisou que o meu pai falasse. Puxa aí essa historinha pra tua vida e encaixa ela em algum lugar que vai fazer sentido para você. Tenta lembrar de alguma coisa parecida. Às vezes a gente acha que do nada as coisas vão mudar. Às vezes a gente acha que um conselho que a gente está dando para a pessoa não vai fazer diferença. Ou que algo que a pessoa fale pra gente, que num primeiro momento, porque gente, receber crítica é chato, né? Receber correção é chato. Então, às vezes, a pessoa fala uma coisa pra gente, a gente fica com raiva da pessoa porque ela tá criticando, porque ela tá falando alguma coisa. Mas aquilo é sempre uma sementinha. Eu tive muita sorte, porque naquele momento eu já despertei. Eu tinha 10 anos, né? Eu era criança. Mas mesmo nós adultos, sabe? Segura um pouco a peteca. Pode ser que aquilo seja a grande chave da virada, você só não sabe ainda. Então, quando meu pai me falou aquilo, caramba, fez tanto sentido. Eu agradeço todos os dias, porque se o meu pai não tivesse me falado, que criança que eu ia virar? Eu ia ficar cada vez mais emburrada. Eu ia me comportar a partir de um sentimento sem a ajuda de alguém para me guiar de que era possível curar aquele sentimento, de que era possível entender aquele sentimento e que era necessário e possível mudar o meu comportamento para o meu próprio benefício. Então eu te pergunto, onde que talvez alguém precise te dizer: ei, isso aí que você está fazendo não está legal, sabe? Quais são as críticas que talvez você esteja com dificuldade de receber? Não é uma crítica gratuita. Por mais que aquilo venha como uma bomba negativa, que muitas vezes vem até de pessoas que a gente não gosta, mas é o jeito que a vida encontrou de te cutucar o teu calo, para que a partir dessa percepção você possa refletir, mesmo com uma raiva inicial. Lembra que o ego reage com raiva, com medo, né? Ele se sente ameaçado, então ele tá pronto pro bote. Tá tudo bem a gente agir assim num primeiro momento, mas e depois? O que você faz com aquele remedinho que veio? Sabe? Então, vai exigir um pouco de esforço. Qual é o comportamento que você está tentando mudar? Qual é a questão que você está querendo curar na tua vida? Para ir para o positivo, vai sim exigir um esforço. Você vai sair da inércia, né? Para a gente sair da inércia, a lei da física explica, né? A gente vai ter que fazer uma força maior inicial para que depois a gente pegue o embalo e fique mais fácil. Só que aí a gente pode fazer... ir para um outro lado que é: Dri, tudo isso que você falou até agora faz sentido, eu já aplico na minha vida, só que a minha dificuldade, Dri, parece que eu oscilo demais, parece uma bipolaridade. Eu vou me trabalhando para ficar bem e aí eu fico mal. E aí demora para ficar bem de novo e fica nessa oscilação. Então, como a gente conversou antes, é natural que tenha um pouquinho dessa briga de cabo de guerra, tá? É natural. Ontem, né, para quem não sabe, eu tenho uma escola de autoconhecimento, de tratamento com os florais e também formação de terapeutas, que é o Colegiado da Vida. E toda segunda-feira, eu e as minhas alunas, meus alunos, a gente faz uma mensagem canalizada. Eu acesso o nosso campo espiritual, energético do colegiado, e eu sempre recebo uma mensagem dos nossos mestres que trabalham com a gente, nossos mestres espirituais, e aquela mensagem, ela é um combustível para a nossa semana e ela sempre ajuda todo mundo. E ontem, né, calhou de ontem eu fazer isso num domingo, porque não sei quando você está vendo esse vídeo, mas estamos nos aproximando de Natal, Ano Novo, então eu adiantei a lição de casa dos meus alunos. E a mensagem que veio ontem foi tão especial, e eu quero trazer um trechinho aqui, porque ela se encaixa com tudo isso que eu estou explicando, sabe? Dentre várias recomendações que os nossos mentores passaram pra gente, uma mensagem muito bonita que veio foi o seguinte: que a gente precisa parar de ficar achando que tem que fazer tudo certinho para poder ter resultados positivos. Porque se eu não for positivo o tempo inteiro, se eu não tiver me dedicado 100% do jeito mais impecável possível, não vai dar certo, sabe? Então,
O que os nossos mentores trouxeram ontem é para a gente parar com isso, que isso não existe. A fonte é amor, tudo que está ao nosso redor é amor. A recomendação que eles nos deram foi que a gente pudesse deixar o nosso eu superior guiar a gente. Que a gente só não tem uma vida perfeita, linda, maravilhosa e impecável, porque a gente não deixa o nosso eu superior ficar no comando. Se a gente permitir que o nosso eu superior esteja no comando, tudo já está feito, porque o nosso eu superior é ele quem aguça os nossos desejos, é ele quem nos orienta das coisas que a gente gosta, e aí, como humanos, a gente vai garimpando, a gente vai criando, vai construindo essa existência. Por que fica difícil? Porque o nosso ego, ele acaba influenciando e dificultando, as nossas crenças limitantes dificultam essa caminhada, esse medo, essa insegurança com o que é superior, faz com que a gente acredite que tem que trabalhar muito, e se culpa muito, e se cobra muito, então a gente puxa o freio de mão. O eu superior está puxando a gente para frente, mas a gente vai lá e puxa o freio de mão e não deixa as coisas acontecerem. Então a sugestão da mensagem do colegiado que eu tô aqui trazendo para vocês todos é essa. E se você deixasse o teu eu superior te guiar e saísse desse freio de mão puxado? E se você confiasse e só permitisse que as coisas já estão prontas, tudo que você deseja, não foi você que desejou, foi seu eu superior que desejou. E ele está enfiando na tua cabeça para que você materialize algo que ele já produziu no astral. Você só precisa permitir que aconteça aqui. E não é nessa doença de tem que ser o tempo inteiro positivo, porque senão vou tirar 9,5, aí não vai ter, né? Não tem nota 10, não vou ganhar o meu presente de Natal. Gente, não existe isso. Isso é uma condição de lei humana. A gente que inventou, não é assim que funciona. Como humanos, meu Deus, a espiritualidade sabe, é difícil. A gente tem muitas forças contrárias aqui. A gente se esforça muito, os nossos mestres têm muito orgulho da gente. Só que a gente precisa atuar na mesma sintonia que eles, que é o amor e não a cobrança, tá? Então, se a gente for mais doce, mais gentil com a gente, naturalmente as coisas vão acontecendo, tá? Então, nesse movimento de ser mais amoroso, mais gentil com você, mais humilde com você e com a vida, naturalmente essa oscilação ela cai. A gente fica muito mais no positivo porque a gente relaxa. Faz o teste, tá? Dri, não consigo relaxar. Já vou tomar o Paine porque me sinto muito culpado por isso tudo, muito cobrado. Que mais, Dri, que pode me ajudar? Bom, tem um outro floral que pode te ajudar, que é o Mustard. Se você sente... Gente, os florais estão escritos todos aqui embaixo, tá? E quem não entende, Dri, mas tá em inglês? Tá em inglês, os florais são em inglês, mas mesmo no Brasil a gente pede na farmácia, as essências elas são em inglês mesmo, tá bom? Pode pedir assim que tá certinho. O mustard é a essência, que a gente brinca, né, que é o floral da bipolaridade. De quando tá tudo bem, de repente, parece que surge uma nuvem cinza na cabeça. Tava tudo tão bom, por que de repente eu fiquei mal-humorado? Por que de repente as coisas parecem que estão para baixo? Não tem nada grandioso acontecendo, mas parece que de vez em quando aparece, sabe, uma força que puxa para baixo sem muito motivo aparente? O mustard, ele atua justamente nisso, deixando com que a gente fique apenas no positivo, ele não deixa essas nuvens se instalarem, tá? Outra essência muito importante que vocês já viram aqui no canal, tem ela aqui na playlist dos florais, que é o White Chestnut, que é a essência para os pensamentos perturbadores. Sabe quem tem isso mais de ordem mental, tá? O mustard, o pine, é uma coisa mais sentimental, não são apenas pensamentos. O white chestnut, ele tem muito mais a ver com os pensamentos, tá? Pensamento negativo, pensamento obsessivo, pensamentos insistentes, intrusivos, que você tá bem lá, de repente vem um monte de medo do nada, vem uma preocupação do nada, sabe? Vem umas coisas do nada na cabeça, pensamentos repetitivos, negativos, então você se trabalha pra caramba, mas aqueles pensamentos não param de atormentar a tua cabeça. Floral White Chestnut arranca essas ervas daninhas e quando você começar a pensar negativo, ele já, pum, te dá um tom na cabeça, você fica esperto e aí já tesoura esses pensamentos, você começa a ter controle do que acontece dentro da sua cabeça. É muito maravilhoso, é uma das minhas essências favoritas.
Outra essência que eu acho muito interessante para esses casos, meus queridos, é o Gentian. Gentian é a essência da persistência, da gente não desistir de acordo com as dificuldades, porque é muito natural que a gente desanime, tá? Poxa, tô há 5 anos me trabalhando para tal coisa, não aconteceu ainda, que saco! Então, tem gente que desanima na primeira curva e tem gente que vem, né, de uma, não percebe, mas vem de uma espiral de cura grande, mas só enxerga, sabe, quando a gente teve um dia maravilhoso e acontece um negocinho ruim e a gente só evidencia aquilo. Então, tem muitas vezes na vida a gente tem essa tendência de, poxa, 5 anos fazendo um monte de coisa legal, mas como aquele objetivo exato não foi alcançado, ou eu me comparei com outras pessoas e achei que aquilo não foi legal, eu vou desistir, porque não é assim, né? Não foi do jeito que eu queria. Calma, vai mais um pouco, não desanima se o negócio é tão importante para você. Então o Gentian, ele ajuda as pessoas que têm dificuldade em persistir, as pessoas que nas dificuldades se desanimam e tendem a desistir ou tendem a desanimar. Então o Gentian é o floral do ânimo, da persistência e de manter a gente com a chama acesa, tá bom? Tudo isso em conjunto vai nos ajudar a fazer com que a gente fique bem, tá? Então, os florais, ter consciência de tudo que a gente conversou aqui hoje, ter a humildade e a gentileza com a gente mesmo, entendendo tudo que foi entendido hoje. A utilização de técnicas que para você faz sentido, tá? E de novo, você não precisa ser aluno nota 10. Se você parou a oração, parou o Ho'oponopono, parou de ir na tua igreja, parou a terapia, tá tudo bem. A gente não precisa continuar as mesmas coisas sempre, tá? O importante é você retomar aquilo que você sabe que te faz bem. O que te faz bem? Inclui isso, nem que seja um pouquinho, é um passinho de cada vez. Você não precisa ser o aluno nota 10, só precisa incluir um pouquinho. Um pouquinho já faz diferença, né? Você tá lá tomando um chazinho gostoso, aí você sente que um pouquinho de doce já ia ficar bom. Aí você põe um pouquinho de mel, um pouquinho de açúcar. Nossa, você não precisa colocar 1 quilo de açúcar para ficar gostoso, aquilo vai estragar, né? É a mesma coisa na vida. Você não precisa ganhar o teu iate, a tua mansão e o teu carro, tudo de uma vez, né? Se é isso que você quer, para que você fique feliz. Um pouquinho, uma esperança, uma primeira parcela, um primeiro presentinho que você ganha, já dá o primeiro ânimo. E é um passo de cada vez que a gente vai caminhando, tá? Então, ficar bem e se manter bem não é nota 10 o tempo inteiro. Mas talvez tudo que foi dito aqui hoje, alguns elementos eram curas necessárias para você, que era muito mais importante do que se manter bem, né? Descobrir uma fórmula mágica para se manter bem. Às vezes você precisava ouvir, ativar alguma memória em você, lembrar de alguma coisa aí, e era esse o propósito de você ter visto esse vídeo. O que você acha? Você escreveu a coxinha aqui nos comentários para eu saber que você prestou atenção no vídeo inteiro? E meus queridos, lembrando, tá? Chega essa época de Natal, Ano Novo, a gente quer presentear todo mundo e eu tenho uma sugestão para você, né? Como eu falei para vocês, eu estou presenteando vocês com um precinho bem baixinho, que é o Colegiado da Vida. E o Colegiado da Vida, ele é um tratamento com todos os florais. É o acesso à farmácia dos florais através da ativação energética, né? Não o vidrinho de floral, mas a ativação vibracional dos florais. Aulas mensais comigo, um monte de aula gravada, um monte de sessão terapêutica gravada. O grupo que a gente tem no Telegram, que tem essas mensagens canalizadas semanais, tá? O meu apoio. Tem um módulo de formação de terapeuta, se você sentir no teu coração de ter uma nova profissão, uma nova carreira, que é a minha carreira. Tudo isso vitalício, por um preço que a hora que você entrar no site nem você vai acreditar que é verdade. Se fosse você, se fosse eu já tô no colegiado, mas eu me daria esse presente de Natal, porque ter um tratamento vitalício, ter uma escola vitalícia, poder fazer uma nova carreira, ter acesso aos florais, né? Gente do céu. Se você sentir no teu coração, esse é o meu presente para você, tá? Vai ser uma alegria imensa ter a tua luz para contribuir com a gente lá no Colegiado da Vida. colegiadodavida.com.br, é só acessar, tá tudo
pronto para te receber, e a gente fica aí nessa jornada enquanto o Criador permitir que estejamos juntos, porque o acesso é vitalício, tá bom? Então é isso, queridos. Vou tentar preparar mais algumas coisas para nós aqui nesse final de ano, mas te desejo uma vida linda todos os dias. Se você for gentil com você, talvez isso seja mais valioso do que ser um aluno nota 10. Pelo menos pesa bem menos, eu acho, né? Um beijo.